Bem-vinda à quarta temporada do Mulheres Imigrantes Podcast. O podcast onde celebramos a força e a resiliência das mulheres que ousaram cruzar fronteiras e construir novos começos. Nessa temporada, o relato de mulheres negras e indígenas ao redor do mundo vão ganhar destaque. E quem vai estar aqui com a gente em todos os episódios é a Tagarela Migration, uma agência de confiança em processos de migração para a Austrália. A Tagarela apoia não apenas a sua jornada de migração, mas também entende profundamente essas experiências. A equipe da Tagarela é formada, em sua maioria, por mulheres imigrantes. Com uma liderança feminina forte à frente, a Tagarela é a prova viva de que sonhos transcendem fronteiras. Então já sabe, se precisar de uma agência de imigração, a Tagarela é o lugar perfeito para você, mulher imigrante, planejar o seu intercâmbio. O site da agência é tagarelamigration.com.au e o Instagram é tagarela_AUS. Junte-se a nós e descubra o poder da união feminina em cada história. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Gold Coast, Austrália, há 17 anos. Eu gostaria de começar essa gravação reconhecendo os povos Kombumerri, os guardiões tradicionais da terra de onde estou. Respeitamos sua longa história, ancestralidade e cultura. Prestamos a nossa homenagem aos anciões do passado, presente e emergentes, pois carregam as memórias e tradições de tempos passados. Estendo também esse reconhecimento para as terras onde nossa convidada se encontra hoje e todas as nossas ouvintes. Esse episódio é especial de Dia das Mulheres. E quando eu escrevi essa pauta, eu estava num momento muito estressante com um homem e iria ser extremamente desafiador eu gravar esse episódio. Ainda bem que não deu certo para ser gravado quando ia acontecer. E essa parte de falar sobre a homenagem ao Dia das Mulheres e após alguns acontecimentos recentes, né, tanto no pessoal quanto coisas que eu tinha visto nas redes sociais há umas 2 semanas e meia atrás de quando eu tô gravando esse episódio, me fez ter o sentimento de que ser uma mulher desperta numa sociedade misógina, racista, patriarcal, é extremamente cansativo. E inúmeras vezes nos sentimos até derrotadas com aquele sentimento de eu vou comemorar o quê nessa data. Às vezes aquele sentimento de a ignorância é uma bênção e estar atenta às atitudes e falas machistas é desgastante. E haja terapia para a gente lidar com tudo isso. Mas hoje eu tô um pouco melhor. Então eu queria que esse sentimento de conquista e comemoração do tanto que a gente já conseguiu atingir, passe, né, seja maior do que esse sentimento de caramba, ainda há muita luta, porque sim, ainda há muita luta e que a gente não tenha essa consciência de que as conquistas que nós temos nunca serão revogadas, porque infelizmente a gente continua batalhando para que nossos direitos sejam mantidos. Então que a gente consiga não apenas conquistar mais espaço e direitos, mas sim mantê-los, e através das nossas conexões que a gente faz com mulheres incríveis. Então, um feliz Dia das Mulheres para vocês. E vamos agora, chega de falar e vamos falar com a nossa convidada. Que a convidada deste episódio é natural de La Paz, Bolívia, apaixonada por cores, processo artístico de criação e leitura, graduanda em artes visuais e pesquisadora por profissão e ativista nas horas vagas, Tânia Sari. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Tânia na fila da cultura? Olá, eu estou muito feliz assim, de poder estar compartilhando um pouquinho da minha vivência, né, enquanto imigrante, enquanto mulher também. E eu queria muito agradecer, né, ao convite das mulheres imigrantes por esse espaço. E também falar um pouco assim, né, de enquanto mulher assim, a gente tem muita dificuldade assim, né, no caminho. E a gente é muito difícil assim de
do dia a dia, assim, né? Lidar com essas microviolências que às vezes se tornam tantas que ficam, tipo, sendo macroviolências, sabe? Que se somam assim. Então, acho que a gente também, acho que uma coisa, assim, que fortalece, né? Essa caminhada, assim, enquanto mulher, de se encontrar com outras mulheres, né? Criar essas redes, assim. E eu acho que isso também foi assim, no meu processo, assim, foi muito importante para mim, sabe? Para conseguir me fortalecer, para conseguir, tipo, ter uma certa uma valorização, assim, também das coisas que eu penso, né? Da validação, né? Então isso é muito bonito, assim, entre a gente, que a gente possa estar se fortalecendo e se apoiando mutuamente, assim, sabe? Então, a Bárbara me apresentou aqui, né? Eu sou Tânia, eu tenho atualmente 27 anos, sou imigrante, né? Moro aqui no Brasil há 18 anos, esse ano vai fazer 19 também, muito tempo. Mas eu morei até meus 8 anos na cidade de El Alto, em La Paz, na Bolívia. Aí meus pais, quando eu tinha em torno de 8 anos, decidiram emigrar para São Paulo, né? Por conta do trabalho, tinha uma grande estabilidade política por lá também, então isso dificultava muito na parte do trabalho mesmo, assim, né? Então foi um dos motivos, assim, que impulsionou meus pais imigrarem, assim, né? Buscarem outro lugar, assim, outra perspectiva, outro lugar de qualidade de vida, assim, né? Onde o país de origem não estava conseguindo lidar, né? Então procurei em outro lugar. E aí foi nesse momento que me vejo, né, como um imigrante, assim. Mas entendo que esse processo de ser imigrante, essa parte também no Brasil tem muito essa parte da racialização, né? Muito presente, assim, na parte assim, acho que não talvez no cotidiano, assim, mas depois quando você vai entrar na parte da parte de acompanhar as pautas, assim, isso é muito frequente, assim, sabe? E aí fui me entendendo também enquanto uma mulher indígena, né, de origem aimara. E aí, hoje em dia, eu me vejo enquanto uma pessoa que tá ali, né, querendo somar junto com a comunidade. Também eu faço parte de um coletivo que chama Tiolitas da Babilônia, que é um coletivo político e artístico formado majoritariamente por mulheres, assim, também. E a gente está ali também se fortalecendo, discutindo, trazendo coisas para a comunidade, né? Pautas que atravessam a gente enquanto mulheres imigrantes, indígenas, né? Que são fora desse território de origem, que seria a Bolívia, mas como que está construindo isso aqui no Brasil, em São Paulo, né? E eu não sei se eu me vejo com essa palavra de ativismo, assim, sabe? Eu tenho pensado ultimamente muito, assim, porque eu acho que às vezes a palavra ativismo ela personifica a pessoa, né? Tipo uma pessoa, como se às vezes a responsabilidade fosse daquela pessoa, sabe? Eu entendo que tipo as coisas que eu faço em si tem uma parte que é política, assim, né, e tudo mais. Só que eu acho que todos nós temos essa responsabilidade, né? Então acho que quando a gente talvez usa as palavras ativismo eu penso muito que a gente coloca a responsabilidade no outro, sabe? Sendo que a gente também é responsável, todos, né, enquanto sociedade. Então, talvez. Eu sempre fico meio assim com essa palavra, assim, sabe? Mas entendo que esse posicionamento político, essa forma de estar existindo é uma construção também da minha identidade, assim, das coisas que eu acredito, assim, sabe? Acho que é um pouco disso. E lá atrás, então, quando você tinha 8 anos, você mencionou, então, que os seus pais, por conta de uma instabilidade que acontecia na região, foi o que levou, ou uma das coisas, né, que levaram vocês a sair da Bolívia. Como foi o processo para você, como criança, participando dessa decisão da família? Teve algo, né? Como foi ali esse movimento familiar, então, que levaram vocês a saírem? Sim, então, quando falaram assim sobre imigrar, né, para outro país, tudo mais,
Eu acho que eu tenho muito irmão também, né? E aí, naquela época, a gente não tinha muita voz, assim, de dizer, tipo, não, não queremos ir com vocês, né? Nossos pais estavam vindo para o Brasil e a gente tinha que vir, assim, né? Então, acho que naquela época eu lembro que eu ficava pensando ficar perto, assim, mesmo da minha mãe, do meu pai, então, independentemente de onde fosse, assim, né? Porque também os meus pais lá na Bolívia, eles são de comunidades, né? Comunidades, tipo, indígenas, né? E aí eles saem também, esse processo de imigração acontece já lá, assim, então eles saem da comunidade em busca de uma qualidade de vida melhor, né, e vai para a cidade, né, que aí seria La Paz, sei lá, é onde eles se encontram, meus pais, né, e aí de lá eles não encontram essa qualidade de vida, assim, então saem também dessa cidade, né, e vão para São Paulo, né, então de Alto, de La Paz para São Paulo. E aqui eles constroem, né, esse outra vida, buscando essa qualidade em si, né? Meus pais se separaram assim com o passar do tempo. Hoje em dia eu moro com a minha mãe e com o meu irmão, né? Tem algumas tias também que moram aqui em São Paulo, que seria a minha rede assim, né, de família assim. Mas a maior parte tá na Bolívia mesmo, assim, né? Meus tios, principalmente por parte de pai. E eu lembro que com o tempo fui entender, né, por que aconteceu essa movimentação, dessa instabilidade política, assim, né, então meus pais imigram aqui, no ano que eu imigrei foi em 2006, né, final de 2005, assim, que eu lembro que o Evo Morales estava entrando para presidência, né, na Bolívia, e aí eu lembro que eu tava vindo pra São Paulo, assim, eu lembro dessa cena, assim, de passar, tipo, o primeiro, né, presidente de comunidade indígena assumindo o governo, e aí todo mundo muito feliz, toda aquela euforia. Mas também lembro que enquanto a gente estava lá, antes desse processo acontecer, era, tipo, a Bolívia passou por um processo de instabilidade política em relação, tipo, à privatização dos recursos naturais, né? Então tinha o negócio do gás, e aí, tipo, era golpe atrás de golpe, trocava de presidente, né? Então, essas coisas eu acho que também, né, acabam afetando nessa questão, tipo, da de poder, né, dessa instabilidade, assim, né? Então, não ter trabalho, né? Então, tá tudo muito inseguro, assim. E acho que... Mas eu fui entender isso muito mais velha, assim. Quando era criança, eu não entendia muito disso, não. Era muito, tipo... Tô só existindo mesmo, assim, né? Não entendia muito sobre isso, né? Só vou para onde me levarem e é isso. Eu acho que uma coisa que uma amiga fala, né? Que a Nathalie, ela fala muito assim, tipo... não me perguntaram a mim, né? Tipo, enquanto criança, eu não decidi ser imigrante, né? Tipo, eu acabei me tornando, assim, né? Então, foi uma coisa que foi decidida por mim, assim, né? Acho que quando a gente é pessoa já mais adulta, né? A gente decide, né? Ah, eu quero imigrar, quero ir para tal país. Quando criança, não, você só tá sendo levado, assim, né? Não tem o que fazer, assim. Uhum. E seus pais já. Como foi esse processo, então, de escolha do país e cidade para qual vocês iriam? Já você sabe um pouco, depois de mais velha, né? Houve essa conversa? Como foi? Ou já teve conversa em família para. Ah, vamos para o Brasil, mas para que cidade vamos? Uhum. Eu acho que na época, assim, tinha muito fluxo imigratório, assim, da Bolívia, principalmente para o Brasil e para a Argentina, né, e para o setor de costura, né, que é têxtil, né, essa mão de obra era muito procurada, assim, então, muitos se migravam, assim, né, então, eu lembro que eu já conversei um pouquinho isso com a minha mãe, né, e aí, com meu pai não tanto, mas com minha mãe, e aí foi mais essa oferta de trabalho mesmo. Ah, vai te dar uma remuneração boa nessa área da costura, você vai estar, né, conseguindo ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem suas contradições, né? Que às vezes você, nessa parte de trazer nas pessoas, né, não é tudo isso, né? Então, a gente, enquanto imigrante, principalmente, eu acho que imigrantes que eu vejo assim, né, no Brasil, né, tipo, da origem da terceiro da Bolívia,
países, né, da África, assim, né, imigrantes mais racializados também, a gente não é uns imigrantes desejados, né, pelo Brasil. A gente não assim, porque quando teve os imigrantes brancos, pelo contexto histórico mesmo, assim, do Brasil, né, os imigrantes brancos aqui no Brasil, eles tiveram todo um auxílio, assim, né, de poder se estabelecer, conseguir um terreno, uma casa, trabalho, foi financiado pelo governo daqui, de lá. As pessoas japonesas amarelas também teve esse processo, assim, né, uma política pública mesmo, né, nessa imigração. E a nossa imigração, ela acaba, a gente vê assim que ela não é desejada porque não, às vezes não tem muito assim, né, dessas políticas assim, né. Recentemente está tendo, mas não é como se fosse uma preocupação mesmo, né, que é diferente da imigração que teve, assim, né, da imigração europeia, que era outro processo, né, de embranquecimento da população brasileira, tinha um projeto mesmo, né, por isso da importância. Então, acho que aí acaba sendo meio que isso, assim, aí meus pais migraram nesse lugar de oferta de emprego mesmo que estava tendo, né, e aí ficou um tempo trabalhando para os outros, na costura, assim, e aí conseguiram abrir sua oficina de costura também. A minha mãe atualmente ela é costureira, ela trabalha com costura. Eu já trabalhei um pouquinho com ela também, assim, né, meu irmão também. Mas hoje em dia eu trabalho com pesquisa, né? Eu estou cursando artes visuais, não sei se eu comentei, curso artes visuais na Unicamp, e eu estou já no 5º ano e eu estou quase me formando, assim, né? Então, esse processo também da costura faz parte um pouco, assim, da minha trajetória, assim, né? Cresci também na parte da oficina de costura, então sempre teve um pouco presente esse lugar, assim, né? Então, é interessante você falar que os bolivianos, algumas, na verdade todos, né, países do continente africano são imigrantes indesejados. Sim e não, né? Eles não são desejados por questão de não vai ter o embranquecimento da população e tal, mas eles são desejados no sentido de como o Brasil cresceu com essa cultura escravocrata, então são muito bem desejados para ainda continuar nesse lugar de ser mão de obra extremamente barata, quase em situação análoga à escravidão. Quantos noticiários já não teve de descoberta de oficinas de costura, né, de grandes lojas, marcas famosas, e tá ali. Houve algo desse gênero com a sua família ou pessoas do círculo de vocês que acabaram se encontrando em alguma situação de exploração? Então, esse é um assunto bem. Eu acho que talvez minha fala não ficou tão clara, assim. Eu não quis dizer que atualmente essa imigração contemporânea africana ou boliviana, assim, né, ela não é desejada por não, talvez, não é com essa política de embranquecimento, né? Eu acho que são contextos históricos diferentes, né? Aí eu só estava trazendo esse contexto histórico da imigração branca que teve no Brasil. Não, Eu com acho que o certeza. contexto, sim, aí esse contexto agora contemporâneo, né, dos imigrantes negros, da imigração boliviana, eu acho que não tem esse olhar, assim, né, desse projeto de embranquecimento, mas também esse lugar de estar buscando outra perspectiva, né, outra qualidade de vida, assim, né, sair por conta de, sei lá, ou às vezes refugiados, né, tá acontecendo alguma coisa de estabilidade política, ou, enfim. E aí, sobre essa questão da exploração da mão de obra que às vezes se encontra, né, imigrantes que se encontram análogos à escravidão, da minha família, assim, não teve, não que eu tenha ouvido, assim. Eu lembro que meu pai, assim, eu lembro que ele falou, assim, no processo que ele migrou, assim, no início, ele se encontrou em alguma situação parecida, assim, mas ele conseguiu, né, na verdade, talvez não, porque ele, na verdade, eu não sei muito bem, porque ele falou que não pagava bem, né? Mas para os que é o trabalho análogo à escravidão? Tem vários, né? Falam como que a gente identifica, né? Que a pessoa não pode sair, as pessoas pegam pertences dos documentos,
ou não paga, ou, né, tem ameaça, ou, tem vários, né, critérios, assim, para caracterizar aquilo, né. E eu acho que tem uma coisa também que eu vejo, né, que quando se coloca em relação à sua oficina de costura, tem um senso comum, assim, de achar que, tipo, todas as pessoas que têm oficina de costura estão ali nessa situação, né, de talvez tá fortalecendo esse lugar da exploração da mão de obra, assim, sabe? Só que muitas vezes eu acho que não se olha muito com um olhar mais criterioso, assim, de olhar que às vezes não são. O problema não é a oficina de costura, sabe? O problema é muito, tipo, estrutural, assim, é todo o sistema de confecções têxteis que existe aqui no Brasil. Então, desde quem manda para a sua oficina de costura as roupas, né, o custo, o barateamento das peças. Então, ela não se resume muito não se resume muito na oficina de costura, assim, porque quando às vezes sai nos noticiários, fala, boliviana na oficina de costura. Aí, tipo, sabe, foca muito nas pessoas que estão na oficina, que é uma parte dessa estrutura da confecção, né, têxtil, e que, na verdade, além desse lugar, tem outras pessoas, na verdade, que fortalecem essa exploração, né? E às vezes que são, de repente, às vezes o principal, assim, né? Para outras pessoas não conseguirem ter uma, sei lá, outra qualidade de vida, assim, mesmo, né? Porque o que eu vejo, assim, muito das pessoas que trabalham em oficina de costura tem que trabalhar mais de 8 horas por dia, porque a prenda é pouca, né? Então, o preço por roupa, tipo, é muito barato do que tem que ser, né? E aí, quem tá ganhando mais não é a oficina de costura, às vezes é o dono que tá acima, assim, que as oficinas são terceirizadas, né, na maior parte. Então, acho que tem que ter, não sei, acho que tem que ter uma fiscalização melhor sobre isso, mas não só na oficina, não se resumir naquilo, assim, sabe? E eu entendo também que às vezes existe, né, parte da própria dentro da oficina que tem gente que acaba explorando seus conterrâneos, né, desse jeito, tipo, nessas situações também não dá para falar, tipo, não, a gente não se explora, acontece, mas também é tudo por conta dessa questão, tipo, do sistema capitalista, assim, né, que, tipo, não é como se fosse, eu acho que é um problema muito estrutural, assim, sabe, não é uma coisa, tipo, dali, assim. Eu acho que isso tem que ser bem entendido, assim, porque também teve uma outra vez que teve uma exposição ali no Bom Retiro, né, no Oswald de Andrade, que chamava Oficina do Suor, e aí trazia esse recorte, assim, de pessoas que estavam análogas à escravidão, assim, né, de uma oficina de costura, de pessoas bolivianas, e aí fizeram toda essa exposição, assim, com fotografias, né, registros fotográficos, claro que tampando o rosto, assim, das pessoas, só que eu acho que o problema é quando você recorta só ali, sabe, não discute todo esse todo, assim, essa estrutura, né, e aí foi uma coisa, inclusive, que o coletivo das Chulhas da Babilônia se posicionou, fez uma roda de conversa lá no Oswald com as pessoas da comunidade boliviana, assim, né, falando, tipo, como que a gente se sente em relação a isso, como que seria, se fosse debater aquilo, como que seria melhor essa discussão, né, sem ser, tipo, a nossa exposição, sabe? Então, acho que é um pouco disso também. E também acho que as pessoas, além bolivianas, né, na parte da costura, eu falo isso assim, tipo, agora são os bolivianos, né? Mas também essa parte da oficina, da costura em si, ela vai se mudando, assim, sabe, a mão de obra. Então, agora os bolivianos, mas daqui a pouco pode ser outros imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade. Antes dos bolivianos, eram outros imigrantes, sabe? Tipo, não é como se, sei lá, essa prática da costura tivesse trazido da Bolívia, né? É uma coisa que existe aqui no Brasil, essa exploração da mão de obra vulnerável, né? Tanto de imigrantes, a gente vê também essa exploração de mão de obra assim lá no Nordeste. Então, tipo, é um problema social do Brasil, assim, né? Então a gente tem que, acho que trazer isso claro também. E como foi ser uma criança que provavelmente não falava português ainda,
chegando ali nos seus 8 anos de idade, indo para a escola e, de certa forma, ainda meio que transitando, então, entre esses dois mundos, entre ser boliviana, entre grandes aspas, em casa, com a sua linguagem, cultura, comida, e aí tentando se inserir de alguma forma né, dentro da cultura brasileira, nos seus anos formativos ali, né, então 8, 9, 10 anos, e como foi o aprendizado de português, como foi o seu recebimento e possível acolhimento da comunidade escolar também? Então, eu lembro que quando a gente imigrou, assim, né, em São Paulo, a gente morava perto do centro, né, então ali na região do Brás, a gente ficou uns 4 meses ou 5 meses, e ali no centro é muito comum as escolas, né, terem muitos imigrantes, assim, e eu estudava uma escola estadual. Então, lá tinha bastantes filhos de bolivianos, assim, né? Então, eu lembro que quando eu entrei, assim, essa parte do acolhimento foi muito imediata, assim, né? Eu não falava nada de português, meus pais também não falavam, nem meu irmão, assim, e aí eu lembro que quando eu entrei, assim, na aula, eu lembro dessa sensação, assim, né? De não entender nada, assim, do que estava sendo dito. Por mais que o pessoal fale, assim, não, o espanhol e o português é muito próximo. Eu falo, não é próximo. Não é tão próximo, assim. E aí eu não tinha, meus pais também não tinham muitos recursos financeiros para me colocar numa escola de idiomas, né, para poder estar aprendendo português. Então foi um aprendizado muito no cotidiano, assim. E eu lembro que nesses 5 meses quem fazia essa mediação entre a minha comunicação entre professor ou alunos que, né, falavam só português, eram os meus colegas ou amigos, assim, que eu tinha naquela época que sabiam português e espanhol, né, e perguntavam, eu falava, o pessoal traduzia, assim, sabe? Foi muito legal. Aí depois a gente mudou, né, saiu do centro para a periferia, lá mais para a Zona Norte, assim. E aí eu lembro naquela época não tinha muitos bolivianos, também não era um lugar de muitos imigrantes, assim, né, nessa região das periferias. E aí eu lembro que na minha escola, nessa escola que eu mudei, assim, tinha, sei lá, na escola toda tinha uns 3 bolivianos, assim, sabe? E eu era uma delas. E aí foi mais difícil, porque já não tinha muitas pessoas para fazer essa mediação, né? Então, eu lembro que nunca fui uma criança, eu não sou uma pessoa tímida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, de me comunicar bastante, assim, inclusive quando eu estava na Bolívia, nossa, eu adorava, né, fazer as coisas, assim. E aí quando eu cheguei aqui, assim, eu senti que eu me vi uma criança muito reclusa, assim, mas por conta do idioma, da comunicação, né? Era uma coisa muito difícil. Então, e as crianças às vezes elas são meio, né, tem seu lado, assim, aí eu falava uma coisa errada, aí a pessoa já zoava, era no portunhol, então era muito, assim, muito difícil, assim, né, no início, e eu também sofri um pouquinho, assim, de discriminação, né, dessa parte acho que também de não poder falar, enfim, e a pessoa se aproveitava um pouco, assim, mas eu acho que com o tempo eu fui aprendendo assim, lidar com isso e também a entender o idioma melhor e aprender mesmo. E aí eu lembro que no primeiro ano, na oitava série, no primeiro colégio, assim, já era uma pessoa, voltei a ser essa pessoa extrovertida, de querer, né, fazer as coisas, de já, tipo, conseguir me comunicar mesmo. Então, eu acho que foi um período um pouco difícil, mas também, né, teve seus momentos bons, assim, né? E acho que foi um pouco disso, assim. E como que você mantém a cultura indígena e boliviana vivendo em um mundo que é totalmente eurocentrado, ainda mais aí no Brasil, que tem esse grande preconceito com povos originários e uma ideia de que essa população não pode ter celular, televisão, morar num centro urbano, que tem essa quase que imagem. Nossa, gente, eu esqueci a palavra. Assim, Estereotipada? essa palavra, obrigado. Do
Gente, é bem no. Palavras erradas aqui, que é só para vocês verem. É o índio pelado, ou no máximo com uma roupinha tapando um negócio ali de coco, com cocar, morando numa oca, numa aldeia. É essa a visão. Qualquer coisa fora disso já não pode mais. E aí, como que você se encontra no mundo? Talvez até assim tentando quebrar esses paradigmas. Sim. Então, é, eu fui me entendendo enquanto uma mulher indígena, assim, muito tarde. Não tarde, assim, mas foi um processo, né? Porque eu acho que na Bolívia a maior parte da população é indígena, né, e tudo mais. Meus pais são de comunidades também. Só que é que eu sinto que a palavra indígena, ou, né, ela ainda é muito, talvez, acadêmica, assim, sabe? Talvez foi mais popularizado recentemente, assim. E porque, como ela vem da palavra também que é índio, índia, né, indígena, né? É claro que indígena tem mais uma forma mais respeituosa de se falar, né? Se referir aos povos originários, mas ainda lembro que tipo tinha um certo receio, assim, sabe? Tipo, por parte, inclusive, da minha mãe, assim. Quando eu passei por esse processo de me entender como indígena, eu conversava muito com ela, né? Foi um processo muito bonito, assim, também, que fortaleceu nós duas, assim. Porque até então um tempo assim atrás, eu me entendia como uma pessoa parda, né? Porque a minha mãe também se entendia enquanto mestiça, né? Ela não assumia esse lugar tipo de, eu sou indígena e tal. O meu pai, ele já trazia um pouco disso, assim. Lembro que às vezes ele comprava uns DVDs assim sobre os conhecimentos indígenas, sabe, dos mexicas, astecas. Ele tinha uma coisa assim e ele também estava mais talvez mais presente com isso, só que ele não trazia muito diretamente pra gente, assim, era muito indireto, sabe? A gente também não parava para conversar sobre isso, assim. E aí eu lembro que conhecendo assim nessa minha trajetória assim eu fui no coletivo das UERMS Imigrantes, que é equipe de base, UERMS Imigrantes Convergência das Culturas, que é um coletivo de mulheres imigrantes na cidade de São Paulo, de várias nacionalidades, e lá tinha duas pessoas indígenas, assim, né, mulheres indígenas, que elas se afirmavam, assim, né, tipo, na cidade, enquanto mulheres indígenas, assim. Aí eu ficava tipo, nossa, elas são tão parecidas comigo, sabe? E elas se autoafirmam, assim. Será que eu posso também? E esse poder, né, vinha muito desse lugar dos preconceitos que tem em relação aos corpos indígenas, né? Porque nem você relatou, quando a gente pensa em indígena, se pensa, tipo, é um indígena que está no território, na comunidade, se veste de tal forma, é ligado muito, né, desse lugar, da prática, é assim, 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 né? Que essa imagem que a gente, esse estereótipo, né, que a gente tem na cabeça, assim. E também quando eu estava na escola, tinha o Dia do Índio, né, que hoje em dia é Dia dos Povos Indígenas, eu acho que povos indígenas originários, né, que foi mudado o nome recentemente. E aí era todo também um certo estereótipo, assim, né, que o pessoal trazia. Então era uma criança com uma tanga e um cocá com penas, né? E aí eu vi aquela imagem assim, e a gente fazia aquelas também. Não sei se eu lembro se eu fiz, mas eu lembro desse desenho, assim, em algum momento assim que eu vi. E aí eu olhava para aquilo e falava, não é possível, não me parece assim, né? Não tenho essa relação. E aí, com o tempo, fui entender o porquê, né? E os costumes andinos são muito diferentes dos costumes também das regiões tropicais, assim, né? Então, a gente tem muito tecido andino, tem outra relação, né? A natureza é diferente, enfim. E aí, eu fui meio que entendendo aos poucos, assim, sobre esse processo da identidade indígena. E, e aí, hoje em dia, quando me afirmo, assim, né, eu sou uma mulher indígena e tal, a Aymara, eu acho que o pessoal nem me questiona talvez tanto, assim, porque como eu tenho um fenótipo muito forte, né, tendo o estereótipo indígena, né, então cabelo liso, pele mais morena, não sei, olhos puxados. Tem gente que fala, às vezes me confunde com asiática, com amarela, assim, né, porque às vezes eu acho que como
às vezes eu transito por lugares que talvez não se pense que uma indígena estaria transitando, associa, tipo, sabe, a outro lugar, assim, não sei, eu penso nesse, talvez seja uma possibilidade, assim, né? E aí eu falo, não, eu sou indígena, aí você fala, ah, tá, né, então, eu acho que não questiona tanto. Tem algumas outras pessoas assim, né, mas é bem, sei lá, eu acho que eu consegui lidar também com isso, assim, sabe? Com muita terapia, consegui lidar com essas situações também. E eu sinto que foi um processo, assim, né? Inclusive um processo que envolveu outras mulheres, assim, né? Então, quando a gente também, que eu falei do coletivo das Tiolitas da Babilônia, é um espaço muito legal, assim, que eu me fortaleci bastante, assim, nesse lugar. A gente troca muitas experiências. Então foi muito importante, assim, para mim, sabe? Encontrar outras pessoas que estão nesse processo que a gente fala de retomada, né? De retomada dessa identidade, porque ela nunca foi tão clara, assim, né? Que nem eu falei, tipo, eu não era criança e eu sabia que era indígena, assim. Foi um processo que eu fui recuperando e hoje em dia, em relação à espiritualidade, assim, é um processo que eu vou aprendendo também no dia a dia, assim, né, de me aproximar da minha cultura, de entender mais sobre a cosmovisão andina, e esse processo também, que nem se falou, como é viver, né, no Brasil, né, pensando nisso, sendo que se pensa dessa forma, e hoje em dia a gente tem pensado muito de fazer esse contato com os parentes brasileiros, né, porque quando eu vi os parentes brasileiros, eles, muitas das vezes, eles já me acolhiam, assim, enquanto indígena, né? Então, e às vezes eu ficava pensando, nossa, será que o pessoal vai me acolher ou não? Eu ficava, tipo, com umas inseguranças minhas mesmo, sabe? E aí, não, era uma coisa mais minha do que, sei lá, do que eu imaginava, assim. E aí, hoje em dia, eu também tento entender as pautas do pessoal aqui do Brasil, assim, porque como eu sou uma indígena que está no território brasileiro, eu acho importante também estar atenta ao que está acontecendo, né, dessas pautas, de como fortalecer, de como a gente pode se fortalecer. Então, eu fui para a ATL no ano passado, que é o acampamento Terra Livre, né, que é um lugar que acontece no mês de abril, e é uns 5 dias que vem muitos povos, assim, de vários lugares se reúnem em Brasília, e aí tem trocas culturais, debates, né, pautas de cada região, e vão falar sobre políticas públicas, e vão falando como se organizar, como, né, e é muito, assim, uma vivência muito, muito massa, assim, ele é aberto também para pessoas não indígenas, né, então fica o convite, assim, esse ano vai rolar também, se vocês procurarem no APIB oficial, né, tá todas as informações por lá também. E é isso, eu acho que os indígenas aqui no Brasil, eles estão sempre presentes, assim, sabe? Eu acho que a gente que, na verdade, na cidade, a gente tende a entender que não, talvez está distante, mas até na cidade tem comunidades muito próximas, assim, sabe? Então é uma coisa, eu acho que, quando eu também falo, assim, da questão ativista, né, é uma coisa da gente se colocar no dia a dia, assim, de também entender, ver, procurar, sabe? Eu acho que não tá tão distante quanto parece, assim, sabe? Tem indígenas aí entre a gente, em vários lugares, em vários espaços, e eu acho que é isso. E esses estereótipos que tem, né, sobre celular, ou não sei, são coisas que a gente vai desconstruindo nessa convivência, assim, né, mesmo, né, na escutativa também do outro, e enfim, acho que é isso. E aí você tocou um pouquinho, né, nessa parte da arte. E eu queria entender um pouco, então, como que a arte surgiu na sua vida? Como você decidiu, esse é o caminho que eu gostaria de escolher de formação acadêmica e de carreira e de vida? E, né, como que é viver da sua arte no Brasil? Sim. Então, eu lembro que eu fiz um curso, assim, na minha vida de TI, fiz técnico de informática, assim, muito uma loucura. Tipo, tudo a ver, né? De montar computador, instalar internet com sei lá. Sim. E aí foi bom, assim, também, tinha um conhecimento, mas eu acho que eu me vi na arte quando eu comecei a ter acesso
na educação também, assim, sabe? Que eu estudei em escola pública, né? E a gente sabe que escolas públicas aqui no Brasil, principalmente estaduais, prefeitura, elas querendo não ter um déficit, assim, né? De, tipo, elas não têm uma qualidade também boa, assim. E aí eu lembro que quando eu fui me preparar para o vestibular, e aí eu fiz cursinhos populares, assim, né? Então eu tive acesso à educação, assim, né? E aí eu consegui entender também mais sobre mim, assim, reflexionar, tipo, o que, que eu queria, o que, que realmente, né, me motivava, assim. E aí eu lembro que os professores no cursinho falavam muito pra gente escolher um curso que faça sentido pra gente, sabe? Que não seja, sei lá, por conta de uma questão de ascensão, sei lá, financeira, assim, sabe? Fazer aqui curso porque paga melhor e tal. Mas uma coisa que motive a gente, né? E aí eu lembro que naquela época, assim, vendo meus professores também, eu queria ser professora de artes, assim, né? E eu já gostava muito, assim, de desenhar, né, de estar pintando, assim. Acho que mais desenho, assim, que era mais acessível para mim naquela época. E aí no cursinho eu fui mais tendo contato com a arte ocidental, né? Que é essa arte, tipo, sei lá, surrealismo, arte moderna, né? E aí começa a ver sobre arte também aqui no Brasil, mas também nessa parte mais uma arte, acho que nesse recorte ocidental, né? E aí eu fui me interessando, assim, falei, nossa, eu acho que dá pra, né, pensar assim de. Acho que comecei a me ver também enquanto artista, assim, da possibilidade, assim, de criar, de falar as coisas que eu quero, assim, né, de expressar isso e ver essa possibilidade, assim, né? E aí e também com a possibilidade também de ser professora e, né, conseguir, não sei, de uma certa forma, trazer coisas boas para os meus alunos, assim, né? De trazer reflexões, assim, da forma que os professores lá traziam para mim, assim, né? Que eram importantes, foram muito importantes, assim, na minha passagem também. E aí eu decidi cursar artes visuais, e aí eu tive mais contato com museus, né? Inclusive, eu lembro que antes eu achava que, sei lá, eu via essas instituições, parecia muito que não podia entrar, que era muito caro, né? Que tem uma barreira social, né? Que a gente fala, assim. Que, na verdade, tem dias que são gratuitos, e tem dias que são mais baratos, e estudante paga menos. E aí são coisas também que, pra gente também da periferia, né? Desses lugares em que a gente vem, não é tão claro, assim, também não é dito, né? A gente vai meio que descobrindo com o tempo, às vezes com outros encontros, conexões, a pessoa fala assim, ah, não, dá pra ir, não é isso não, e vai se informando, assim, né? E aí fui conhecendo mais sobre essa arte ocidental, né? Essa arte, né? Acho que mais elitizada, assim. E aí comecei a entrar na universidade, comecei a ver mais isso também, só que eu ainda sentia esse vazio, assim, né? Porque ficava tipo, não, tô vendo isso, mas ainda falta uma coisa, assim, sabe? E aí, quando fui me entendendo mais enquanto mulher indígena, né, assim, eu falei, nossa, mas a gente também tem uma arte, assim, né? Tem uma produção artística, dentro, sei lá, dos tecidos, dentro das pinturas, só que ela não é abordada dentro dessa academia, assim, né? Tanto. E aí eu comecei a questionar, assim, né? Tipo, isso é importante, a arte ocidental é importante, sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo, acho que com a realidade também do Brasil, né, dos povos originários que existe aqui, também tem que se dar uma importância a isso, assim, não pode ser passada em duas, três aulas, assim, dentro do curso de artes visuais, sabe? Então tem que ter uma matéria que fale mais sobre isso, né? E de repente também, não sei, levar os alunos para as comunidades, ter esse contato direto, assim, de aproximar, né? Porque acho que é isso, assim, a gente não tem, às vezes, não tem esse contato com as comunidades, a gente acha que os indígenas estão muito distantes, estão muito longe. E às vezes não, aqui em São Paulo tem ali o Pico de Jaraguá, sabe? O pessoal faz evento para. Tem no ano, assim, acho que tem um evento ou dois eventos que eles sabem na comunidade para receber gente de fora. Então, não é como se estivessem distantes, sabe? A gente está muito presente. Inclusive, a comunidade boliviana mesmo aqui na cidade de São Paulo é muito grande, assim, né? Enquanto imigração.
porque ela também traz suas partes na sua cultura, né, da cultura boliviana, também traz também um pouco da sua cultura indígena, né, originária, tem o Ano Novo Andino. Então, acho que é uma coisa da gente também estar buscando, procurando, né, de estar assumindo isso, assim, né, enquanto pessoa, assim. Não sei, eu acho que eu falo um pouquinho, às vezes muito, assim, você vai me cortando também, qualquer Não, coisa. a gente não corta, não. Mas é aí que tá. Essa busca cansa. Ou nem isso, Tânia. Escute isso como a pessoa mediana no Brasil. Tipo, eu não sei nem por onde começar. Onde que eu vou? Onde que essas pessoas estão? Como que eu faço para descobri-las? E mais ainda, como eu entrar nesse papel de eu não quero tokenizar, então não quero ter, né, escutar, tem até uma amiga indígena, gente, né? Não, como que eu posso ali buscar ativamente sobre onde vocês estão, tanto no papel de mulher imigrante, quanto, né, populações originárias, o que eu, como cidadã mediana, ali posso fazer e não entrar nesse lugar do branco salvador. Porque eu quero. Não, gente, só quero conhecer mais porque eu sou completamente ignorante na pauta X. E, gente, quando vocês escutam isso, pode pensar também pessoas que não têm contato com populações negras, quilombolas, ou até eu mesma aqui na Austrália. Eu não tenho contato com a população originária daqui. Eu sei que tem pessoas da minha convivência ou do meu círculo de pessoas conhecidas que estão um pouco mais inseridas nessa pauta. E dá um puta trabalho você buscar, né? Pessoas diferentes da gente e, sabe, dá uma dica e como que a gente ativamente faz esse movimento e que não fique de uma maneira assim entendida que a gente tá buscando só porque eu quero ter, entre grandes aspas aqui, gente, só porque eu quero ter um amigo negro, um amigo imigrante, um amigo não sei o quê. Gente, insira aqui qualquer coisa que seja diferente de você mesma, que você tá realmente interessada em conhecer essas populações e pautas e quem sabe aí surgir uma amizade, mas eu não tô ali naquela posição de, eu quero ter um amigo, sei lá o quê, né? E seria legal, com certeza, ter pessoas diferentes de nós no nosso convívio, mas muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, como buscar, né? Então, eu acho que a gente acho que entender, quando eu falo essa questão, né, tipo, da gente se colocar enquanto também uma pessoa cidadã responsável, assim, né, porque as pautas indígenas, as pautas imigrantes, as pautas, qualquer pauta, assim, é um problema social que é nosso enquanto sociedade, sabe? Não é um problema só dos indígenas, não é um problema só dos imigrantes, não é um problema só dos negros. Então é nosso. Então a gente tem que estar se educando, buscar esse contato, essa educação, tá lendo. E também não chegar, tipo, na pessoa indígena e achar que ela vai te ensinar, né? Porque às vezes às vezes as pessoas chegam nesse lugar, assim, tipo, então me explica sobre isso, sabe? E às vezes a gente já tá cansado, assim, de lidar com as coisas do dia a dia e ainda explicar, assim, sendo que tem muito material aí, tem muita gente fazendo, né, tem livros, tem escritores indígenas, então procurar, né, tá se educando através de, tipo, livros, tem filmes, tem séries, então tem, tipo, podcast também, então tá aí, informação tem, né, então a gente também tem que se colocar ali com uma pessoa de querer também tá acho que mudando a sociedade, assim, se a gente quer isso, né? Construir uma sociedade mais melhor para todos nós, assim, né? Eu acho que projetar isso no futuro, assim, ver uma sociedade muito que seja bom para todos, né? Eu penso muito nesse lugar, eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? E aí eu sempre penso nessa possibilidade, assim, acho que isso é uma coisa que me motiva muito.
E aí, sobre essa questão de totemização, né, que você falou, totemização, de colocar, tipo, a pessoa enquanto objeto e não como enquanto um ser humano ali que tá, tipo, que realmente está fazendo uma amizade ali, que está tendo uma troca, assim, né? De você tá tendo conhecimento, a pessoa também tá te dando, você tá errando, você também tá, outra tá errando, então, tipo, tem uma relação ali mesmo, assim, não ser uma coisa tipo, eu tenho como se fosse um amuleto, né? Eu sou tão desconstruída porque eu tenho tais pessoas no meu círculo. Não, e eu acho que isso pode ser possível quando a gente se coloca, como eu falei, nesse lugar tipo de responsável, né? De tipo realmente estar comprometido assim a estar entendendo as pautas, estar somando com a comunidade, estar tipo quando se chega na comunidade chega tipo, né, com mais, né, acho que com certo não com olhar, tipo, nossa, sabe, me ensina, ou sabe, tipo, de um olhar mais, tipo, vamos, eu quero construir, como posso estar colaborando, assim, como posso fortalecer a luta indígena, como que eu posso, né, estar contribuindo, assim, ou, tipo, de uma forma ativa, ou então, tem várias formas de contribuir, né, tipo, de realmente estar somando ali, organizando tal, sei lá, uma manifestação, não sei o quê, ou também se educando já é uma contribuição e tanto, porque se você se educando, você já tem outra forma de olhar para aquele problema social e você consegue também fazer reflexionar pessoas ao seu redor, né? Então isso já é um passo grande, assim, né, para mudar, assim, a sociedade e também para estar contribuindo com as lutas, eu acho. Então, eu acho que buscar essa sinceridade mesmo, e não talvez esse lugar de protagonista, assim, tipo, eu sou desconstruído e talvez de vaidade, assim, né? Tipo, tenho tais pessoas, assim, sabe? Não, no lugar de estar querendo, sinceramente construindo, assim, né? De estar querendo se comprometer mesmo. Acho que são dois modos diferentes, assim. E acho que é por aí, talvez, esse caminho. E consumir conteúdo também já seria uma forma, né? Então, aqui no podcast, a gente tem essa coisa do consumir material protagonizado ou feitos por mulheres. Então, isso também já seria uma forma, né? Então, Nossa, gente, o cérebro tá acordando ainda. Consumir conteúdo, não importa aí. Então, compra a arte da Tânia aí, gente. Compre livros, assistam filmes, seriados, Eu música, acho, cor. e acho também importante, se você conseguir, tipo, algum território, alguma comunidade, vá com esse respeito, assim, né, e trocar, acho que, porque a gente aprende mais na convivência, né, não adianta também ir uma vez e achar que já sabe, foi lá e já sabe tudo, né, não, tem que estar ali também constantemente, uma construção, né, porque a nossa mudança, ela não é uma coisa instantânea, ela é construída no dia a dia, né. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, que isso é importante, porque quando também vai pensar, tipo, no momento de eleições políticas, né? Então, pensar em representantes, né? Por exemplo, Nossa, no Brasil, a gente não tem, enquanto pessoas imigrantes, a gente não tem direito ao voto, né? Então, a gente não consegue escolher nosso representante enquanto da prefeitura, presidente. Então, tem muitas... dentro da política, assim, muitas políticas, às vezes, que nem pensam nos imigrantes tanto, assim, não tem um plano para os imigrantes, né? Então, a gente, enquanto a gente estiver mais educado, saber mais das coisas, a gente consegue pensar, tipo, nossa, aquela pessoa tá pensando nos imigrantes, tá pensando nas pessoas negras, tá pensando nos povos indígenas, tá pensando, sabe, de uma forma mais democrática, então talvez, né, seja interessante meu voto para tal pessoa. Então, acho que por isso que é importante, assim, sabe, esse lugar. ótima pontuação. Falando em territórios, você e ou a sua família retornam com alguma frequência para o seu território de origem? Como se dá como mantém essa relação com os familiares e amigos até que ficaram?
Sim, então, eu não consegui. Da última vez que eu fui para Bolívia, eu fui em 2016 ou 14. Acho que foi uma das datas, foi 10 anos atrás. Eu sei que esse ano vai fazer 10 anos que eu não volto para Bolívia também. E aí, inclusive, é uma coisa que tá expulsando, assim, sabe? Eu preciso voltar para Bolívia porque vai fazer 10 anos, eu não posso, né? Ficar tanto tempo assim. E aí teve vários fatores, assim, por eu não conseguir voltar, assim, né? Principalmente, eu acho que é a questão financeira também, mas teve um momento que eu estava mais focada para entrar na universidade, que foi todo um processo também para mim, não foi tão fácil, assim, levou um tempo. E aí eu entrei na universidade, e aí teve o tempo também de conseguir me estabelecer ali, depois veio a pandemia, sabe? E aí, enfim, aí eu esse ano eu tô com esse projeto para conseguir viajar no final do ano para Bolívia, né, se puder. Mas a minha mãe, ela tem voltado com frequência, assim. A minha mãe, ela sempre que nesses últimos anos, eu acho que 4, 5 anos, ela tem voltado assim todo ano para Bolívia, assim, sabe? E aí ela voltando assim me traz também uma felicidade, assim, porque ela consegue ainda manter esses vínculos, né, com o território, com a cultura, com os familiares. E aí eu sei também que quando eu voltar para lá, apesar do vínculo com os familiares não estar, tipo, construído no dia a dia, eu sei que tem ali um carinho também, sabe? Então, espero que quando eu voltar, assim, também seja recebida novamente, assim, dessa forma que eu fui recebida um tempo atrás. E aí às vezes eu fico pensando nesse lugar de território, assim, né? E aqui em São Paulo, como eu falei, a comunidade boliviana é bem grande, né? E eu sinto que a gente também está construindo esse território, assim, fora desse território de origem que é a Bolívia, né? Então, por exemplo, tem a Praça Cantuta, que funciona todos os domingos, que é um lugar tipo, onde tem comida, tem produtos bolivianos, tem apresentações quando são datas comemorativas de lá. E aí tem a Rua Coimbra, também, que é uma rua onde tem bastante restaurantes, tem, tipo, funciona todo dia, assim, tem produtos bolivianos, também tem eventos. E aí tem datas festivas também durante o ano, assim, né? Então a comunidade boliviana ela é bem ativa, assim, sempre faz coisas, né, acontecerem. E às vezes dá uma sensação que a gente também tá, assim, na Bolívia aqui no Brasil, assim, sabe? Essa dá uma sensação, né? Porque quando a gente vai nesses eventos só tem, tipo, a gente também, muitos bolivianos, principalmente, né? Então a gente se vê ali. E aí isso é muito interessante, assim, né? De pensar também, talvez não, acho que construindo esse território fora desse lugar, assim, né? De origem, assim, que seria a Bolívia, esse território, né? E aí também apesar de não ter voltado, assim, né, pra Bolívia, eu tenho morado ultimamente em Campinas, né, por conta da universidade, e aí eu conheci um quilombo urbano que chama Casa de Cultura Tainá, e aí eu tenho frequentado ele desde o ano passado, eu conheci ele por conta do meu companheiro, o Nicolas, ele falou, tem um território lá, um quilombo urbano, seria interessante se conhecer. E aí eu fiquei tipo, né, tá, então vamos. E aí, timidamente ali, né. E eu me senti muito bem, assim, lá, porque eu me senti bem recebida, assim, né, pelas pessoas também. E não me senti, assim, enquanto imigrante, assim, sabe? Eu acho que na cidade eu me sinto muito, assim, tipo, essa marcação, né, social fica muito forte. Lá não, eu tava só, tipo, existindo enquanto também uma pessoa indígena ali, né, fazendo parte ali do território, ajudando também que podia, construindo junto, sonhando. E aí, o ano passado também tive a oportunidade de viajar pro Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, a gente foi com meu companheiro para um território indígena que era o Cerrito, e foi bem legal essa experiência, que a gente foi num evento, assim. Então, apesar de não estar voltando para Bolívia, eu acho que tô ainda tipo, pensando em território fora de lá, assim, sabe? Tipo, como pensar território aqui, assim. E aí eu ultimamente tenho muito desejo, assim, inclusive depois de sair da faculdade, me formar, né? Penso muito em dar aula, ver a possibilidade de dar aula em territórios indígenas, assim, né? De ter essa experiência também, eu acho que seria
muito legal, assim. Vai ser um projeto para o futuro, e compartilhando com você também. Sim. E quais são seus desafios em ser mulher ou imigrante em São Paulo? Então, eu acho que essa questão de gênero é muito forte, assim, sabe? Eu já sofri também assédio, assim. Enquanto imigrante, eu lembro que às vezes a sociedade, assim, tipo, não sei, na cidade, assim, ela é muito violenta, assim, com o meu corpo, sabe? E às vezes hoje em dia eu penso talvez seja por conta dessa questão racial, assim, porque se fosse talvez uma mulher branca, né, de olhos azuis, talvez não seria esse tratamento, o tratamento seria diferente, sabe? Porque muitas vezes, assim, eu sozinha, quando andava na rua, tipo, tinha gente, assim, no meu bairro que eu nem conhecia, assim, a pessoa que tava passando ali e falava, tipo, ah, volta pro seu país, sabe? Quando eu era criança, eu via isso muito com frequência, assim, sabe? Ah, volta pro seu país. E às vezes eu ia com a minha mãe, assim, saía com a minha mãe junto, e aí, tipo, às vezes pessoa adolescente ou criança gritava, ou teve uma vez que foi muito assim, nada a ver, que eu tava no ônibus, tava dentro do ônibus, e isso era, acho que no centro da cidade de São Paulo. E aí o ônibus parou num ponto, né? Num ponto, assim. E aí tinha um cara do lado de fora, me olhou assim, e aí ele ficou, tipo, gritando comigo, assim, volta pro seu país com raiva, assim, sabe? Sem motivo nenhum, tipo, eu não tava nem. Só tava existindo ali, meu corpo só tava existindo, né? E aí eu acho que são coisas que eu vivenciei, assim. E hoje em dia eu não me vejo tanto vivenciando isso. Talvez porque eu tô mais em Campinas não tem talvez o corpo talvez imigrante não esteja tão presente assim, talvez essas violências não estejam, sabe, tão presentes. Eu acho que eu sinto isso. E aqui em São Paulo, por ter bastante imigração, né, imigrantes bolivianos ou imigrantes em si, e acho que essa violência ela tá mais presente, assim, né? E eu acho que tem muito a ver com racismos mesmo, assim, porque se fosse, que nem eu falei, tipo, uma mulher branca, né, tipo, talvez não teria esse tratamento igual, sabe? E aí, em questão de gênero, é isso. Eu também já sofri assédio, tipo, já, né? Ou às vezes também sei lá, num lugar de apresentação, quando eu tô discutindo algumas coisas assim, a pessoa acha que, tipo, meu pensamento ali não é tão valioso assim, sabe? Então, são coisas que a gente, enquanto mulher, tá, né, no dia a dia lidando assim com isso, né? E haja terapia para lidar com isso também. E eu lembro que às vezes às vezes quando não estava fazendo terapia, quando se acumulava essas microviolências, né, que a gente vive assim no dia a dia, ela se tornava uma coisa muito tão grande assim que eu só tipo parava um dia assim, chorava assim, desabafava tudo e aí voltava assim, sabe? Que é isso, não tem que lidar assim, né? E aí, quando pode, reage, assim, mas às vezes é melhor, tipo, né, nem reagir, assim, por conta da nossa segurança mesmo, assim, né? Tem situações que a gente se vê mais, né? E mais em vulnerabilidade, assim. Mas eu acho que também tenho buscado estratégias de, tipo, me proteger, assim, né? Tipo, como eu posso estar me protegendo, evitar, sei lá, tais situações, não sei, ou tais discussões, enfim. Acho que é um pouco disso. E que triste isso, né? Que a gente, como mulher, às vezes em maiores ou menores graus, não importa o lugar do mundo, a gente passa por essas situações. E aí a gente tem que ter essas conversas com nossas amigas, filhas, primas e afins de como se proteger, como, né, não se colocar em certas situações, do que a conversa com os homens de não sejam assim. Então, para os poucos homens que escutam esse podcast, porque a estatística que a gente tem um pouco, e é coisa assim de 90 e poucos por cento mulheres, não sei, poucos porcentos não binários, e aí tem, tipo, sei lá, 2, 3% de homens que escutam. E, gente, não sejam assim.
E aí, no seu caso, Tânia, não sei se tem também o adicional insalubre de talvez ter a fetichização do seu corpo indígena por ser uma mulher extremamente diferente do que são as mulheres no Brasil, e aí já ter homem que entrar naquela lista tipo, nossa, como seria estar com uma mulher assim, né? Então, em países europeus tem muito essa coisa de tipo, ai, da mulher asiática porque ela é XYZ, o corpo dela XYZ, quero ticar nessa caixinha aí na minha lista de estive com uma mulher assim. Você acha que na sua vida, entre aspas, amorosa, sexual, de alguma forma você já esteve em alguma posição de se sentir fetichizada dessa forma? Então, eu já tive alguns relacionamentos, assim, né? Eu, inclusive, estou num relacionamento. E os relacionamentos que eu tive foram muito. Acho que não teve muito essa questão da fetichização, assim, né? Que eu namorei pessoas indígenas também. Tem uma vez que eu namorei uma pessoa branca, assim, mas eu não me senti nesse lugar, assim, sabe? Também era adolescente, então não entendia muito sobre essas questões. Talvez tenha estado, mas não identifiquei, assim, né? E aí, eu lembro que quando era adolescente, assim, tipo, e também, né, às vezes acontece, né, quando tava solteira, assim, as pessoas achavam que nem eu falei, por conta do estereótipo, do, sei lá, do olho puxado, assim, né, achava que era, tipo, amarela, e aí, tipo, ficava. Tinha um tratamento, assim, né? Algumas pessoas, né? Aconteceu algumas situações, assim, tipo, achava que eu era amarela, assim, falava, ai, né, você não sei o que e tal. Aí eu falava, não, eu sou boliviana. Aí já vinha todo o estereótipo do boliviano, e aí, tipo, o tratamento já era diferente, assim, sabe? Era uma coisa que eu ficava, nossa, tipo, sabe, que mudou aqui? E aí isso acontecia. E eu lembro que também, às vezes, eu usava os aplicativos, né, Tinder, assim, também para me encontrar com pessoas, e aí as pessoas tinham essa sensação também, né, de. E eu falava, tipo, eu não sou amarela, sou indígena, e aí, tipo, tinha coisa assim, começava a falar muito abertamente, assim, tipo, dessa feitiçação, assim, sabe? E a pessoa, tipo, o homem, eu acho que não via que era um problema, sabe? E aí eu já ficava, tipo, não, essa pessoa não vou nem encontrar, assim, acabou o papo aqui, né? E aí, às vezes também acontecia de, sei lá, estar numa festa, assim, né? Eu acho que quando eu comecei também a me entender enquanto imigrante, indígena, assim, eu comecei a tomar um pouco de cuidado comigo mesma, assim, sabe? Inclusive, tinha muita desconfiança, assim, quando eu fazia amizade, assim, também com pessoas brancas, assim, né? Acho que na universidade, assim, que tem muita gente que tá nesse lugar, tipo, de querer ser desconstruída, assim, de uma coisa de vaidade, assim, que eu vi, assim, né? E aí eu sempre tinha um pezinho atrás, assim, antes de, tipo, tá ali, né, realmente fazendo uma amizade, assim, porque eu tinha passado por uma situação que eu tinha sido meio que, eu acho que, objetificada, assim, sabe? E aí eu peguei meio um trauma, e aí eu me cuidava, assim, bastante, assim, né, em relação a amizades. E aí também, consequentemente, em relação, tipo, a pessoas que eu ia ficar ou que, tipo, ia sair, né? Então eu já ficava com um olhar, assim, tipo, né? De estar me policiando o que está acontecendo. E essas conversava, falava assim, o que você acha sobre isso? E aí dava para pensar, já dava para perceber, identificar que a pessoa estava ali, sei lá, objetificando, ou, tipo, tendo fetiche, ou é meio que problemático aquilo, assim, e já meio que eu ficava, melhor talvez não, assim. E aí eu acho que sempre tentei ter esse cuidado, assim, mas às vezes eu de repente me vi numa situação também de, né, de estar sendo justificada, assim, que aconteceu, assim. Mas hoje em dia, acho que quando começou a ficar mais forte também essa autoestima enquanto uma mulher indígena, se entender, né, tipo, eu comecei a ter mais cuidado comigo, assim, com o meu corpo, então, a ser mais seletiva, assim, pra estar tá saindo com as pessoas e pra estar tá me cuidando também, né? E acho que é um pouquinho disso, assim. E aí, já caminhando aqui para o final, mas eu tenho uma última pergunta, que é sobre
esse coletivo que você tinha mencionado, e talvez foi ali em off, antes da gente começar a gravar, das Cholitas, que você faz parte e que tem esse movimento forte aí em São Paulo. Como que isso acontece? Como vocês se agrupam? Como que é o calendário de eventos e né, a existência desse grupo também aí em São Paulo? Sim, então, o coletivo da Teoria da Babilônia, acho que surge por uma necessidade, assim, de ter um espaço para estar discutindo essas questões de identidade, de ancestralidade, também de estar se aproximando da espiritualidade andina, assim, né, dessa reconstrução, dessa retomada aqui, né, que estava falando, assim. E aí a gente, as pessoas que, né, se formam, assim, no primeiro momento, estão nesse processo, assim, né, então a gente está procurando esse lugar, se encontra, a gente começa a compartilhar vivências, né, e as pessoas também que estão ali, né, conversando, assim, a gente se conhece, assim, a gente trabalha com arte, né, então tem pessoas do audiovisual, das artes visuais, da música, da moda, né? Então, ou agora, recentemente, também pessoas que às vezes não têm nenhuma experiência com a parte da arte, mas que ali também vão estar num espaço para desenvolver ali um lado artístico, ou estar se de alguma forma, assim, né? Com o coletivo. E a gente se encontra acho que nesse lugar de querer ter esse espaço para discutir, porque tem muitos espaços que vai, por exemplo, discutir sobre a questão da imigração, das mulheres imigrantes, né? Mas não tem esse recorte das nossas pautas específicas, que é enquanto mulheres indígenas originárias, tipo, quais são nossas pautas? O que a gente quer levar, então, também enquanto reivindicação política, assim, sabe? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor na cidade de São Paulo, porque a gente entende também que talvez a gente não vá voltar para a Bolívia, sabe? Que talvez nosso território talvez seja aqui, sabe? A gente também não tem certeza, talvez a gente mude para outro lugar, assim, né? Não sei. Mas enquanto a gente estiver aqui, esse sentimento tá forte, a gente tá lutando por isso, nessa construção, né? E aí também, que é uma coisa não só pra gente, eu acho, né? Que é uma coisa pra comunidade mesmo, assim, né? Para os que estão vindo. E também eu acho que é uma luta que não começa só com a gente, né? Acho que isso é importante falar, que é uma luta também dos nossos antepassados, né? Que eles lutaram, assim, pela nossa existência mesmo, assim, né? Da resistência indígena, assim, né? Da história da própria Bolívia, assim, de como que houve essa resistência, dessa formação dessas estratégias de se organizar politicamente. Então a gente também parte por aí, assim, né, das nossas mães, dos nossos familiares, né, tipo, porque também eu sinto que esse lugar, assim, dessa busca que eu tenho, assim, né, que eu falo que eu me comprometo, assim, o que é ser indígena, né, que não é uma questão de ativismo, mas sim, tipo, nesse modo de existir, né, de estar se responsabilizando nesse sentido. Eu acho que vem muito também do conhecimento que elas me passaram, assim, minha mãe, minha família, né, então foi uma coisa, assim, que eu pude por conta delas, assim, né? A minha amiga, a Fernanda, fala que, inclusive, do coletivo das Cholitas, fala que a gente está vivendo pelo sonho, ou pelo sonho das nossas mães, ou, porque elas, ou por aquilo que elas não conseguiram vivenciar, assim, sabe? Então, tipo, se eu tenho consciência de que é ser indígena, de que discriminações eu sofri, não sei o que e tudo mais, consigo identificar, consigo falar, foi porque teve todo esse apoio, suporte, assim, também por parte delas, assim, por parte da minha família, assim, né? Não que a minha mãe, acho que não que pessoas também que não tenham nenhuma formação ou não saibam disso, né? Às vezes a gente sabe, mas a gente não consegue identificar o que está acontecendo, sabe? Tipo, uma palavra dentro, sei lá, a palavra certa, assim. Eu sofria xenofobismo, racismo, essas coisas, tipo, e antes eu não conseguia falar que era isso porque eu não sabia essa palavra para dizer, tipo, eu tô sofrendo isso, assim, sabe? Então a importância também de conseguir verbalizar, né? Acho que para conseguir discutir, para conseguir construir as coisas, né? Para falar, tipo, tem um problema que está existindo aqui, é isso que está acontecendo, e a partir disso, como que a gente pode estar repensando essas violências, como que a gente pode estar resolvendo, vendo um modo assim, de minimizar, de se articular, de se fortalecer.
Então, o Coletivo das Cholitas é um lugar também de a gente trazer as discussões que a gente passa assim para as pessoas que estão precisando também desse espaço para estar pensando, né? Que eu acho que é isso, quando a gente compartilha essas vivências, a gente se vê na vivência da outra, sabe? Então, são coisas que a gente viveu, assim. Então, são coisas que são problemas, assim, também, que eu tô falando muito de problemas sociais, mas são, assim, sabe? Do racismo, da questão, tipo, da xenofobia. Então, quando a gente se junta para conversar, a gente se identifica, a gente se fortalece, e a gente consegue pensar nessa construção, assim, sabe? De um lugar que talvez no futuro a gente não passe por isso, né? A gente consiga falar, tipo, gente, está errado, vocês estão fazendo isso aí, é violento, sabe? Parem com isso, né? Vamos, né? Parar, porque tá agredindo o outro, tá, né? Então, não é legal. Sim. Tânia, foi um prazer finalmente conseguir falar com você. Muito obrigada pela sua presença. Mas antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Começamos por você. Desculpa, Bárbara, cortou aqui, não entendi. Então, indicações de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Já algumas indicações que você tenha para gente. Já começamos então aí pelo coletivo artístico político, né, das Cholitas da Babilônia. Onde encontramos, qual é o @. Entendi agora, tá. Tem o coletivo da Cholita Babilônia, né, @Cholitas da Babilônia, _. Eu acho que também tem, pensando assim, nessas pautas que eu tava falando, né, nesse recorte assim, tem a... esqueci o nome agora. Ai, meu Deus. Tem o Esperrismo também, que é uma artista que trabalha com colagens. Tem a Carolina Velasquez, que é uma artista que ela nasceu aqui no Brasil, mas ela traz essa retomada também da ancestralidade, traz sobre essa parte da espiritualidade andina, muito presente assim, no trabalho dela, uma artista plástica, artista visual muito importante. Tem também então, essa moça que eu esqueci o nome, que ela faz vários conteúdos para a Jadex, que ela tá, @Jadex, que ela traz vários conteúdos sobre a comunidade boliviana também, ela é muito presente, assim, nos eventos, acho legal acompanhar. Também tem as meninas do coletivo das Cholitas, né, a Nathalie, vou falar os nomes, Nathalie, a Fernanda, a Gabi, tem agora recentemente a Kate, a Milen, que eu acho legal também seguirem. E aí seria mais sobre essas pessoas assim da cidade de São Paulo ou outras mulheres, assim? Pode ser qualquer. Qualquer coisa, música, filme. Legal. Eu gosto muito assim da Ana Tijoux, que é uma artista chilena, né, que ela cantora, né, que ela fala também dos povos originários, a Brisa Flow, tem a Catumirim também, tem o Canto Pac, que é um grupo de são dois rappers, né, um casal, que é o Brian e a Bianca, e a partir disso eles têm uma marca de roupas que trazem tecido andino nas roupas, no estilo mais hip hop, assim, de rua, muito, muito legal. Recomendo bastante também. Tem eu acho que é isso, assim, que eu lembro agora. Sim. Nossa, já veio com uma lista assim, gente, que eu vou ter que, depois quando a gente acabar a gravação, vou ter que sentar aqui com a Tânia e pegar tudo certinho, que não deu nem tempo de eu escrever. Tem só mais uma que eu esqueci de falar, que eu inclusive falei na entrevista, que são a equipe de base, né, Convergência das Culturas, a equipe de base UARMS, Convergência das Culturas, que são de mulheres imigrantes, e acho muito legal acompanhar, porque elas sempre estão ali também trazendo várias discussões, assim, né, e são mulheres incríveis, assim, todas, assim, gosto muito.
E é Tudo isso. certo, tá? Pegaremos. Eu, gente, ao contrário, eu tenho apenas duas indicações. Uma. Na verdade, eu vou até mudar a ordem aqui que eu vou falar, então. A primeira é a Aline Rochedo Pachamama, que ela é uma escritora e ilustradora. Ela também tem uma. Ai, como que é o nome? Que publica livros. Gente do céu. Editora. Nossa senhora, coitada aqui de mim. Tem umas ilustrações muito bonitas, gente. Vai lá acompanhar o trabalho dela no @Aline Rochedo Pachamama. E já que a gente falou de terapia, bom, gente, eu sempre acabo de alguma maneira falando em terapia em qualquer um desses episódios, né? E tem uma psicóloga, a Jaqueline Nascimento, que ela tem um podcast bem recente que chama Pretas Podem. Então, vem bem desse lugar de uma mulher negra. Ela mora em alguma cidade de Minas Gerais, que eu não me lembro o nome agora, mas tem bastante coisa também só falando sobre a parte que ela vê um pouco na clínica dela, das pacientes. Ela é especializada, talvez não seja essa a palavra, mas assim, ela foca mais também nas pacientes imigrantes. Então, por mais que ela não seja uma mulher imigrante, esse é um assunto que a interessa muito. Então, muitas mulheres que passam pela clínica dela são mulheres imigrantes. Então, fica aí a indicação 2 em 1, que é o podcast dela, Pretas Podem. Vocês podem encontrar no Spotify, vou deixar o link aqui também. E aí tem o Instagram dela, que é Jaqueline Nascimento Psi. E é isso que eu queria trazer um relato, assim. Não, é sobre a questão da terapia mesmo, assim. Eu faço terapia com uma moça que ela não é imigrante também, mas ela tá bem atenta, assim, né, nessas pautas, assim. Então, é muito bom, assim, sabe? De estar fazendo terapia com ela, assim. Então, recomendo, assim, né? Não precisa ser a pessoa imigrante, assim, ou não precisa, tipo, acho que, sei lá, a pessoa ser indígena ou negra, assim, mas, tipo, se a pessoa estiver atenta nas coisas, assim, tipo, já é uma grande escuta, uma grande conversa, assim, sabe? Uma grande troca. E, gente, para quem não sabe, eu tive até que pesquisar um pouquinho antes de começar a conversar aqui com a Tânia. A gente está se falando desde setembro para gravar. Nesse exato momento é dia 10 de fevereiro que gravamos. No dia 15 de setembro, na verdade ainda era 14 no Brasil, foi quando a Tânia conseguiu marcar o horário na nossa agenda para dali um mês. Então, no meio de outubro, antes de eu ir viajar, que a gente ia gravar, eu não sei quantas vezes ambas precisaram cancelar por algum motivo. Aí ia acontecer a gravação dia 24 de janeiro, ia só ser a data, porque foi aquela data fatídica que o Alasca fez o favor de acabar com o meu dia e me mandar para o hospital por um dia inteiro. Remarcamos para dali 2 semanas exatas. Quando foi que aconteceu? Aí Tânia passou mal, também teve que ir para o hospital. Então, já é um episódio, gente, que tá a não sei quantas vezes. Não é, tipo, nem melhor de 3, gente. É sei lá quantas vezes a gente tentou regravar, mas que bom que finalmente deu certo. Quando deu, eu tô extremamente feliz em ter te conhecido. Espero que quando eu estiver na próxima vez, a gente consiga marcar um encontro de mulheres imigrantes de todas as ouvintes que residem ou possam ir para São Paulo, que a gente se encontre. Mas, amém, Tânia, um grande agradecimento para você. Com certeza, esse encontro vai ser incrível, maravilhoso, assim, da gente ter esse espacinho para estar trocando também, né? Isso é muito importante. Eu que agradeço pelo convite, Bárbara, e pela persistência também desse encontro, se finalmente esse encontro aconteceu. Era para ser hoje, com certeza, e muito obrigada pelo convite mais uma vez, e estou muito feliz de estar participando no podcast de vocês, né, de você e desse episódio também. Muito obrigada, ainda mais no Dia das Mulheres, né, que você falou, então fiquei muito feliz, muito
Muito, como que fala? Lisonjeada, isso, lisonjeada. E, gente, eu sempre esqueço. Ai, Fabiana sempre me mata com isso. Tânia, onde te achamos? Qual é o seu @? Vende sua arte para as nossas ouvintes. Claro, vocês podem me seguir no @Tânia Saire, Saire com SAYRE, Saire. E aí eu sempre tô trazendo, assim, quando eu for fazer alguma apresentação, uma exposição, eu sempre divulgo por lá, né? Qualquer coisa também, tipo, tem trabalhos disponíveis lá, vocês entram em contato comigo. E também faço encomendas, se precisar, assim, né? Então, é isso. Só, tipo, a gente conversando e a gente vai fazendo as coisas, né? Precisa, fazer trabalho conjunto também, tô aberta, assim. E é isso. Muito obrigada, Bárbara. E obrigada por essa conversa, né? Muito obrigada. Foi um prazer. Gente, vão lá também nos seguir no @Mulheres Imigrantes Pod, em todas as plataformas que vocês quiserem aí. Feliz Dia das Mulheres! Pelo menos por um dia vamos tentar respirar e comemorar. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada a todas que escutaram até aqui e também a patrocinadora desse episódio, Tagarela Migration. Adoramos receber comentários e feedback sobre os episódios, que você pode fazer no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, @mulheresimigrantespod, no Twitter, @mulherespodcast, e estamos também no YouTube, onde você pode ver esse episódio em vídeo. Aproveite que está nos dando essa força e deixe 5 estrelas no Spotify e um comentário falando o que achou desse episódio. Na Apple Podcasts também rola 5 estrelinhas. Favoritar no Google Podcasts, Deezer ou na sua plataforma preferida para não perder a notificação de quando sair um episódio novo. Esse podcast é uma produção independente, então não deixe de nos seguir e compartilhar para chegarmos a mais pessoas. Você também pode nos apoiar financeiramente com o preço de um cafezinho, chá, vinho ou até uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Todos os links estarão na descrição. Esse podcast foi produzido por mim, com apoio de Fabiana de Donato e editado por Soul Conceitos. Obrigada e até o próximo episódio.